Retornando esse frente a frente de hoje, nós estamos conversando sobre educação e sobre esse problema de cotas nas universidades com a professora Maria Rayuma Alves. Rayuma, vamos conversar um pouco agora sobre cota racial. Diz que depois que o governo instituiu cota para negros e pardos, todo mundo é negro e pardo. Como é que a Unimontes faz essa seleção? Porque a seleção... Basta o aluno dizer que é descendente de negro? Tem algumas universidades que são critérios bastante específicos das universidades, né? Então, no caso da Unimontes, a Unimontes ele trabalha com autodeclaração, mas não basta só autodeclaração, porque ele vai estar observando também a sua questão socioeconômica, né? Então, é verificada todas as suas condições de vida para ele ingressar numa universidade pública. Então, você tem critérios que a universidade estabelece. Então, tem que ser negro e ser pobre. Então, o ideal, o encaminhamento é esse, né? Que a política de cotas, ela tem que ter, né, ela é orientada para que esse aluno, que o aluno que seja atendido seja aluno que, além de negro, né, se autodeclarar como negro, ele também tem que estar, né, comprovando aí seus rendimentos ao longo desse processo. Agora, o que a gente gostaria de salientar é que, na realidade, o que ocorre, né, a partir da inserção de cotas nas universidades públicas é que realmente, né, você tem uma outra dinâmica hoje para pensar a autoclassificação no Brasil, né? Então as pessoas acabam entendendo que ser negro no Brasil tem alguma vantagem, né? Ter acesso ao ensino superior, por exemplo, é uma vantagem para ser negro no Brasil, que não era até a década de 80, ser negro no Brasil, você não tinha vantagem nenhuma do ponto de vista do acesso aos benefícios sociais, né? Agora, o que esse sistema de autoclassificação apresentado no nosso país, ele é bastante complicado também, porque a gente segue muito a orientação do IBGE, né, que é a autoclassificação, as pessoas brancos, né, os brancos, os pretos, pardos, indígenas e os amarelos, né? Então as pessoas vão se autodeclarando. Na realidade, tem uma confusão. Isso não pode criar muita injustiça, não? Tem uma certa confusão, é porque muitas vezes a população ela não tem muito claro, então você precisa saber o que é ser amarelo, o que é ser pardo no Brasil, o que é ser preto, né? Em 1995, a Folha de São Paulo... a miscigenação brasileira é muito grande, né? Sim. Por exemplo, igual nos Estados Unidos, que o preto e o branco não se misturam. Exatamente. Então lá você tem... Lá é fácil saber quem, né? É branco e quem é preto. Quem é branco e preto. No Agora, Brasil, você tem essa né? dificuldade em função da chamada miscigenação. O que nós vamos ter? Com o Estatuto da Igualdade Racial, né, que foi aprovado em julho de 2010... o que vai ser considerado negro? Aqueles que se autodeclaram como sendo pretos ou pardos. Então, para o movimento social negro, esse seria, né, o negro no nosso país. Então, quem está se declarando, né, que vão se autodeclarando como pardos ou pretos, na realidade, está dentro dessa lógica aí do movimento social negro como negros, né? Sua autoclassificação. E no caso do sistema do IBGE, que é o sistema oficial do Estado brasileiro, você vai dividindo aí nessas categorias: brancos, pardos, indígenas, amarelos, né? E o preto. E essa tendência mesmo, né, de que a população brasileira ela tenha essa orientação, não digo nem orientação, mas que ela, a partir, né, de 2000, 2002 para cá, uma tendência maior para estar se autoclassificando como pretos. Isso é uma tendência natural. Agora, é interessante que da década de 40 até 90, o que a gente tinha no Brasil, ou que os próprios estudiosos dessa questão chamam atenção, que houve um empardecimento da população brasileira, né? Então, a população ela empardeceu até a década de 90, né? Desde 40 até 90. E, a partir de agora, com essas novas modalidades, está pensando, né, políticas afirmativas, é uma tendência para que também a população ela aproxime mais, né, dessa autoclassificação.
Se você me pergunta se isso é positivo ou negativo, eu vou te dizer o seguinte, que eu acho que a população, ela é bastante livre para estar se autoclassificando. Como no nosso caso, né? O sistema é um sistema que o que vai levar em consideração é o que o sujeito está se autoclassificando, ele deve ser respeitado na sua autoclassificação. E mesmo porque a gente também precisa levar em consideração outras características, como as características físicas, né? Todas essas observações. Mas na Unimontes tem um comitê, uma comissão que faz essa seleção? Tem. E que analisa isso? A Cotec, ela tem uma equipe de profissionais que trabalham com toda essa discussão. Então, assim, eles têm uma equipe preparada para estar, né, analisando. Então, quem entra na cota, por exemplo, racial, realmente ou é preto ou pardo? É aqueles que se declararem como afrodescendente, né? Sei. Então, aí ele vai autodeclarar. Então, essa autodeclaração, ela é importante para estar tendo acesso, mas só isso não basta, né? Porque aí você tem uma equipe para estar fazendo essa análise, para estar acompanhando de perto, consequentemente dando conta de deferir a sua inscrição. Mas aqui no Brasil esse problema essa declaração é muito difícil, né? Ela é. Será que eu com esse cabelinho duro eu não sou afrodescendente também? Porque se você tivesse, igual você colocou, se você estivesse nos Estados Unidos, não tinha dúvida nenhuma, né? Não tinha dúvida. Porque lá, na verdade, né? Então você tem, os pretos e os brancos são dois polos, né? Ou você é branco ou você é negro, né? Então aqui não. Aqui, como eu estava colocando em 95, quando a Folha faz Folha de São Paulo faz um levantamento sobre cores no nosso país, eles vão identificar mais de 100 cores. Então, que vai de amarelo, marrom bombom, marrom chocolate, enfim, rosinha, amarelo, cor de jambo, uma série de cores foram identificadas pela Folha de São Paulo em 1995, que a gente chama que nesse caso são características nativas, né? Que a gente leva em consideração essas características. Mas todo esse pessoal seria afrodescendente? Nem sempre. E poderia entrar na cota? Aí eu não tenho como te dizer, nem sempre, né? Não, porque aí está trabalhando. Maria, mas o problema é o seguinte: o que se discutiu muito é que esse problema da cota, principalmente esse problema de cota racial, isso serve mesmo, na verdade, para aumentar o preconceito, você não acha? Não. Você concorda, não? Também é um discurso apresentado no nosso cotidiano. Só que o preconceito no nosso país é um preconceito camuflado, né? O que a gente tem hoje são mecanismos para estar denunciando esses preconceitos. Então, a mídia, ela contribui muito, porque dá uma visibilidade maior, né? E a mídia tem contribuído muito no sentido de estar dando essa visibilidade maior em relação a esse tema. Então, lembra que 10, 15 anos atrás, não se pensava em atores negros, né? Em uma novela como a novela das 8 da Rede Globo. Hoje não, hoje você tem, e essa é uma tendência, sabe, de estar inserindo esses sujeitos nos quadros específicos do nosso cotidiano. Que aí eu penso que a escola ela tem um papel fundamental nesse sentido, né, tá ajudando. Nesse sentido, a Lei 10.639 de 2003, que institui o ensino da África e nas escolas, ela vai estar também contribuindo para ressignificar a população negra, para estar apresentando quais são essas contribuições observadas ao longo da história do Brasil, que o negro participa ativamente. Então, na realidade, você tem hoje mecanismos considerados relevantes para estar impedindo ou até mesmo contribuindo para que essa discriminação ela aumente no nosso país. Pois é, mas aí eu cito o Milor Fernandes, que um dia disse que daqui a pouco, logo com esse tanto de cotas que o governo está criando aí, daqui a pouco quem for hétero, branco e não for pobre, esse é que vai ser o discriminado no Brasil. Eu acho, sabe assim, como eu tinha falado anteriormente, que para mim, né, e essas são medidas. Mas o que eu quero discutir, na verdade, é o seguinte: então você acredita que, como professora da Unimontes, que as cotas não estão prejudicando a qualidade do ensino?
Eu acredito Nós não que vamos formar profissionais piores por causa disso. Eu não acredito. Eu acho que o que importa, na verdade, é isso. Eu não acredito que as cotas ela possa ser utilizada para estar justificando esse argumento, né? O que a gente tem que dar conta de compreender é a educação como um todo. Não só a educação de ensino fundamental, médio e a educação de nível superior. Então, acho que o que a gente tem que tomar muito cuidado é de estar trabalhando a discussão relativa à educação a partir da formação inicial, né, da formação desde o ensino fundamental, médio e do nível superior. Então, é necessário que se faça toda uma discussão em relação à qualidade da educação nessas 3 modalidades, né? Para entender se realmente a educação, não um sistema de cotas, ela vem ajudando a formar um bom profissional. Então, acho que o que a gente tem que dar conta de compreender e dar conta de discutir é a educação de forma ampliada, porque eu não posso tomar uma única categoria e culpá-la pela sua qualidade do ensino ou pela sua qualidade profissional. Isso é impossível da gente tá fazendo. E do ponto de vista de levantamentos, eu acho que seria até um levantamento um pouco perverso, né? Porque eu não posso culpabilizar uma única categoria dizendo que aquela área não vai bem porque aquele sujeito ele é resultado de um sistema de cotas. Então, isso não dá para a gente fazer. Então, é inadmissível, na minha opinião, porque eu acho que a gente tem que dar conta de observar é a educação de um modo geral, né? Pensar a educação superior no Brasil é algo que precisa também ser discutido, né? Avaliado, refletido, entender qual que é a qualidade da educação superior também. É um outro ponto importante para até mesmo redimensionar as políticas sociais no nosso país na área da educação. Um dos exemplos importantes é o grande número de universidades públicas que hoje a gente tem tido acesso, né? Então, assim, hoje você tem um número grande de universidades públicas e também de faculdades privadas. Então, você tem que estar dando conta de compreender, porque o aluno, ele também vai para as faculdades privadas a partir do ProUni. Né? Então, ele consegue ir através do ProUni. Então, por isso que não dá para a gente pegar só o sistema de cotas. Senão, eu vou ter que estar pensando também, e aquele aluno que tem acesso à universidade, a faculdades privadas a partir do ProUni. Qual que vai ser essa qualidade desse profissional daqui a um tempo? E até porque esse tanto de faculdades privadas que existe no país hoje, isso também pode estar comprometendo a qualidade do ensino. Mas assim, a gente fica falando assim, com muito cuidado, porque como não tem pesquisa sobre esse impacto das faculdades privadas em relação à qualidade do ensino superior, então a gente tem que também dar conta de perceber que é importante, né, você ter acesso também às faculdades privadas, mas é necessário esse acompanhamento a partir do próprio MEC. Então, o MEC avalia essas faculdades. E aí a gente também tem observado que muitos cursos têm sido descredenciados pelo MEC, né? Isso é importante. Agora, qual que eu vejo que teria que a gente ter um cuidado essencial, mais uma vez, é que nem sempre a comunidade, ela participa ativamente. Então, seria interessante que a população, através de conselhos, do Conselho Municipal de Educação, ou através dos sindicatos, né, começassem a discutir essas questões e participar de forma mais objetiva, orientando os rumos dessas políticas, nesse caso, as políticas de acesso ao ensino superior no nosso país. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, nós estamos encerrando mais esse frente a frente, agradecendo a professora Maria Railma Alves por ter atendido o nosso convite. E esse convite, inclusive, partiu porque esse tema foi escolhido a partir dos nossos telespectadores. Foi um telespectador que mandou um e-mail para o Canal 20 sugerindo esse tema de cotas. E eu acredito que a professora Maria Railma esclareceu bem o assunto e eu queria agradecê-la por essa oportunidade da gente discutir esse assunto e dizer que nós íamos discutir também política pública, social, e acabamos não discutindo. Fica para uma próxima oportunidade. Então, agradecendo a audiência, nós estamos encerrando mais esse Frente a Frente. Muito obrigado.